Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo meu vídeo. Sou Alex, amigo de vocês aqui do Facebook, né? O irmão. Abrindo mais uma live, né? Aqui no Face, mais um vídeo aí pra gente poder acompanhar o que eu tô trazendo a respeito do mundo pré-diluviano, né? Que parece que hoje em dia ninguém mais quer falar do mundo pré-diluviano. Ninguém fala mais, né? Nas igrejas, como foi. Se fala de um monte de coisa a respeito do homem, mas a respeito de onde o homem veio e ensinar para as pessoas como foi que tudo começou, como o homem era perfeito em imagem e semelhança de Deus, e depois ele cai debaixo da condenação e se torna um filho do Satanás, um filho do capeta, tendo um corpo totalmente transformado em um ser totalmente maligno, que desde a sua infância cresce desesperadamente vivendo uma vida maligna, né? Tem que aprender. A criança, os filhos de Adão, o contrário do que aconteceu com Adão e Eva, que foram feitos prontos, e o pecado já entrou neles quando eles eram adultos. Nas crianças, que vai nascer depois de Adão, acontece o contrário. Caim e Abel nasceu e eles nasceram já com a semente do pecado, mas eles vão aprendendo, porque o pecado vai dominando o ser da criança até a sua fase adulta. E até ela morrer, ela está aprendendo como ser um ser maligno. Adão e Eva foram feitos por completo, já adultos, e se tornaram filhos de Satanás, já adultos e completos, de uma vez por toda, e Deus resolveu o seu problema. As crianças, quando nascem, existe um processo de aprendizado, como se fosse uma escola. Não é muito diferente das escolas de hoje em dia, né? As crianças vão para a escola, em vez dela aprender o bem, em vez delas aprenderem de onde elas vieram, qual é o propósito da sua vida, o porquê o homem é pecador e caído, e que ele vai viver ele vive uma vida constante de busca desse aprendizado do bem e do mal, e que o homem não aprende nunca o bem, porque o bem, que é ser reconciliado com Deus, exige o poder do próprio Deus para intervir na vida dela. Se Deus não intervir, não há uma mudança de vida e não há um novo nascimento. Que Jesus disse para Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, para entrar no reino de Deus de volta, para ter o retorno, tem que nascer de novo. Sem nascer de novo, não tem como retornar ao reino de Deus completamente, tá? Lembrando que Caim e Eva, eles foram expulsos do jardim por causa do seu pecado. A raça de Caim, a partir de Caim, vamos conhecer um pouco mais Caim. Coabitou, né, ou se deitou, o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu a luz a Caim. Então diz, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu a luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador.
Aconteceu que o fim dos tempos, eu já expliquei tudo isso aqui, o que é o fim dos tempos, não vou explicar, então volto nos outros vídeos que vocês vão entender. O que é o fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, quer dizer, uma forma muito exagerada, acima do padrão, irou-se Caim e desclaiu o semblante, ficou triste. Então disse o Senhor: por que andas irado? Quer dizer, porque anda com raiva. Que já é o pecado da ira, né? A ira sem motivo, que existe ira com motivo, que Jesus irou-se quando chegou no templo do Senhor e viu os cambistas vendendo, roubando e fazendo falcatrua no pátio do templo, tá? E o Senhor fez um chicote e saiu quebrando tudo lá. Então é uma ira santa. E pergunta, e o Senhor ainda continua: e por que descaiu o teu semblante? Por que você anda triste? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se fizer bem a oferta, como Abel fez a oferta correta, não é certo que você será aceito? Se você fizer certo, que é o quê? Levar o sangue do cordeiro. Ele não levou o sangue do cordeiro, não houve reconciliação com Deus, não houve perdão, então ele está triste e irado. Né? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta, o seu desejo será contra ti. O desejo do mal, né? Que é a última frase, será contra ti. O mal é contra você. Eis que o pecado já à porta, o seu desejo será contra ti. Já li. Mas a ti cumpre dominá-lo. Mas a Caim cumpria dominá-lo. Quer dizer, Deus estava dizendo que naquele instante, Deus estava dando a oportunidade de Caim ter o domínio sobre o pecado, olhando para Abel, o pregador da justiça, porque ele foi justificado, né? Não porque ele fez bem feito, né? Mas porque pela fé ele levou o rebanho, um dos animais do seu rebanho, provavelmente ele levou aquele que era o mais novo, né? As primícias, sem saber, ele levou o melhor, as primícias, e ele levou da gordura. Que quem está escrevendo o Gênesis é Moisés. Por que Moisés fala da gordura desses? Porque nos dias de Moisés, que ele tirou o povo do Egito, Deus falou que todo sacrifício, toda a gordura tinha que ser queimada ao Senhor em oferta agradável. E também quando Noé saiu da arca, Noé fez um sacrifício de animais limpos e Deus cheirou os cheiros suaves e abençoou a terra através do sacrifício, através do holocausto de Noé. Tá? Então, sacrifício perfeito, correto naquele tempo, não que era perfeito, mas era o correto, era não só levar verduras e legumes, porque Deus vai pedir isso na geração de Israel, no povo de Israel ele vai pedir, né? No tempo de Israel, na mordomia de Israel, ele vai pedir sacrifícios e da gordura de todos os animais tinha que ser sacrificado ao Senhor. O ofertante não podia comer a gordura tinha que ser totalmente sacrificada ao Senhor. Tá? E Caim não levou, então não foi perdoado, não houve reconciliação, e ele está aprendendo a ser um ser totalmente maligno. Diz Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Quer dizer, sou guardião do meu irmão? Quer dizer, Caim aqui, já totalmente caído e maligno, agora ele sempre dá uma má resposta, né? Uma resposta evasiva,
tentando tirar de ti a responsabilidade de cuidar do seu irmão. Tá? É a mesma coisa que o povo de Israel fez com Jesus. Quando Jesus estava pendurado no madeiro, os sacerdotes, aqueles que perseguiam Jesus e queriam a morte dele, meneavam a cabeça, bochejavam. O salmista vai falar isso, né? Acho que é o Salmo 22. Não sei se é o Salmo 22, né? As pessoas bocejavam os lábios, falavam... Vamos ver se é o Salmo 22. Que vai falar como... Eu vou fazer uma ligação desse Salmo com a morte de Jesus e o que acontece aqui com essa fala. Essa fala evasiva de Abel, existe uma ironia aqui de Caim. Fala de Abel não, fala de Caim. Existe uma ironia, tá? Ele tá se colocando como alguém que está desdenhando de Deus, por Caim, por Abel ter entrado, por Abel ser justo, mas ele ter caído em desgraça e ter sido morto. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Isso aqui é a fala de Jesus lá na cruz. Isso aqui é a fala de Jesus. E é mais ou menos parecido com Abel, porque Caim vai sugerir que eu não sou o guardião do meu irmão. Essa é uma palavra, é um jogo de palavra, é um jogo de uma pessoa cínica de Caim. Ele foi cínico ao dizer, por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Ele afronta Deus quando ele diz isso, porque ele se coloca como alguém que não tinha obrigação para com seu irmão, e de fato não havia nenhuma lei que obrigava, né? Mas por ser irmão dele, por obrigação, pela própria natureza, ele tinha que, né? Ele tinha que dar conta do irmão dele, mas Deus vem confrontar Caim exatamente, porque Deus sabia onde estava Abel e sabia o que ele tinha feito. Mas Deus vem confrontar e falar para que as palavras de Caim ficassem registradas e servisse de exemplo para nós, servisse de exemplo para o povo do passado, para nos trazer a revelação de como é o coração do homem mau, como ele se distancia de Deus e qual é o seu caminho no aprendizado do bem e do mal. Tá? E como é que o primeiro passo do homem mau, iníquo, é desdenhar, fazer o mal e ainda desdenhar, fazer chacota e tentar colocar Deus numa posição de que, quando Caim faz a pergunta, por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Ele está dizendo assim, e por acaso eu é que tenho a obrigação de guardar o meu irmão? É como se Caim estivesse dizendo, né? Quem deveria estar cuidando do meu irmão não cuidou. Então, o mal, apesar do meu irmão ter feito, né, a forma correta, apesar de Abel ser o pregador da justiça, a resposta de Caim sugere que ele está, tipo assim, o meu irmão, que foi perdoado pelo Senhor, que tem comunhão, o Senhor aceitou a oferta dele. Olha o que eu fiz com ele, olha o que aconteceu com ele. Apesar dele ser tudo isso, dele ter feito tudo certo, o mal o atingiu, o mal o assolou. E o Senhor não viu. Essa é a ideia de Caim. A ideia de Caim quando ele faz essas perguntas ao Senhor, é desdenhar. É por acaso sou eu que devo guardar? Entendeu? É essa a resposta de Caim. E essa é a resposta. Por que eu sei que é a resposta de Caim?
Né? Por que eu estou fazendo esse tipo de interpretação? Porque os filhos de Deus, toda vez que os filhos de Deus vai entrar em um problema, eles são confrontados, eles são caçados, eles são perseguidos por causa da justiça, que é isso que Jesus vai falar lá em Mateus 5. Bem-aventurado vós quando for perseguido por causa da justiça de Deus, assim foram perseguidos os profetas. Então, eles perseguem porque eles querem eliminar para poderem mostrar para a sociedade, mostrar para todos à sua volta, que apesar dessas pessoas serem de Deus, aconteceu mal e Deus não fez nada. É essa a ideia de Caim. E com Jacó não foi diferente, com Labão. Com seu pai Isaac também não foi diferente naquela terra, onde foi perseguido pelos moradores daquela terra. Por Jacó também não foi muito diferente. José, né, não foi diferente. Um dos irmãos deles, quando ele contava os seus sonhos, não foi diferente. E eles zombaram da fé de José. Com Moisés, Arão não foi diferente. O povo de Deus, de Israel, não foi diferente. O faraó zombou de Deus, zombou por 9 vezes, até vir a última praga, e daí não teve solução e não teve jeito. E o próprio faraó e o seu exército morreu dentro do Mar Vermelho, por ter desdenhado do Senhor. Os profetas, todos os profetas, até João Batista, passaram por isso. E também Jesus não é diferente. E o Salmo 22 vai falar exatamente quando Jesus está na cruz. E a zombaria. Caim desdenha e zomba do fato dele não ter feito correto, e Caim ter feito correto, mas cadê Caim? Quem é que cuidou de Caim? Aí aqui Jesus está na cruz, passando por uma situação. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixa? Por que você acha longe de mim a salvação da sua? A salvação. Por que você acha longe de mim salvação? As palavras do meu bramido. Né? Por que você acha longe de mim a salvação? As palavras. Eu clamo, e ninguém me socorre. Deus meu, clamo de dia, tá clamando, e não me responde. Também de noite, porém não tenho sossego. Jesus, peraí. Clamo de dia, e não me responde. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Confiaram e os livraste. Deus está dizendo. Nossos pais, o povo de Israel, confiou em Deus e Deus os livrou do faraó, livrou eles do frio do deserto, do calor do deserto. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o opróbrio ou a vergonha dos homens e desprezo do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça. Aí eles dizem, confiou no Senhor? Livre-o ele. É essa parte aqui, ó, que é a pergunta retórica de Caim, é mais ou menos, vai mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Abel confiou no Senhor, tinha confiança. Mas no caso de Abel, não houve livramento, né?
Aí o Senhor continua, né? Quer dizer, aqui é como se fosse o Senhor Jesus, Salmo 22, confiou no Senhor, livra-o, ele, que era isso que os fariseus, que os sacerdotes diziam para Jesus. Você não confiou no Senhor? Você não dizia isso? Você não falava que ele era seu Deus? Né? Pois livre ele agora. Se de fato você é filho de Deus, que Deus te livre agora. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam, gente poderosa. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, não é quebraram. Saíram, se soltaram da junta por causa da cruz, e o seu corpo pesou e a junta começaram a se soltar. Não é quebrar osso. Meu coração se fez-se como cera, derrete-se dentro de mim. Secou meu vigor como um caco de barro, e a língua se apega ao céu da minha boca. Aí Jesus pediu água, deram vinagre. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram minhas mãos e os pés. Sacrifício de cruz. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando, encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes. E sobre a minha túnica deitam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos, gente poderosa. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. Detive o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se fartarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade os servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Então temos aqui o Salmo, depois temos o Salmo 23, o Salmo 24, é uma tríade de Salmo falando a respeito do Senhor Jesus. E o primeiro Salmo, que é o 22, fala do sofrimento de Jesus, tá? Que é, basicamente, o sofrimento é o que aconteceu com Abel. Caim dá resposta a Deus, ele fala como se fosse uma zombaria.
capítulo 4, 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Aí ele respondeu: não sei. Sabe aquele ar de: eu não sei. Não sei. Acaso? Aí ele fala com raiva, né? Porque ele já está irado. Ele consumou, né, o seu estágio de conhecimento do bem e do mal, que é a morte. Ele levou o seu irmão à morte. Então agora ele está recebendo o prêmio, né? Ele vai receber o prêmio agora, que Deus vai dar ele o prêmio dele, vai dar o seu canudo de conclusão, né? Aqui na Terra. Por enquanto, só aqui. Existe uma outra parte, que vai ser o sofrimento na alma eterna, morrer duas vezes. Morre na carne, a carne toma conhecimento de todo o mal, então os filhos do mal, os filhos da terra, o qual não creu no Senhor Jesus e não houve um livramento, eles vão ter dois estágios de conhecimento do bem e do mal. O primeiro estágio é na carne. Tá? O primeiro estágio é que o homem vai construir um mundo à sua volta, um mundo totalmente maligno, que vai levar à degeneração e à degradação moral. E daí, quando há degeneração moral aqui na Terra, física, e o homem passa por todo o conhecimento e produzir todo tipo de maldade e perversidade na Terra, que é para levar à morte física, e uma morte física, a carne vai levar a pessoa a morrer, uma destruição total na sua carne, porque a degradação moral da carne e do mundo à sua volta, consequentemente, isso vai transcender a sua vida carnal e vai entrar no mundo espiritual, no mundo de Deus, onde o Senhor Deus, no dia do trono do julgamento branco, vai condenar eles ao último estágio de conhecimento da morte, que é o segundo estágio, que é na alma. Então, Jesus falou sobre isso, né? Que os discípulos não ficassem contentes. Jesus mandou 70 discípulos orar pelos enfermos, curar e falar que Jesus, e pregar o evangelho, que era Jesus a salvação que veio ao mundo. O descendente da mulher, que eu já expliquei, veio ao mundo. Então, ele sai contente, curando e fazendo milagre. Volta contente, conta com alegria. Jesus falou assim: não fiquem alegres porque vocês curaram. Quer dizer, vocês foram ao mundo, restauraram vidas, pessoas, pregou o evangelho, levou a salvação moral, física aqui nessa terra, né? Vocês fizeram tudo isso de bom aos homens. Mas não fiquem alegres por causa disso. Fiquem alegres porque o seu nome está rolado, está escrito no livro da vida, né? O livro do Cordeiro, que está lá em Mateus não, que está lá em Apocalipse 13:8, porque o nome de vocês estão escritos no livro do Cordeiro, guardado para não passar pela segunda morte. Né? Vocês estão guardados lá. E Jesus diz que a segunda morte, que é a morte da alma, não é morrer, não é que não vai ter existência. Não é que nenhum objeto que a gente destrói e ele deixa de existir. Não. Ele vai existir. Jesus disse que todos serão ressuscitados. Um para estarem junto com Cristo e no seu reino, e outros serão para estarem queimando no lago de fogo, que não é a ausência de Deus. É a ira de Deus, o lago de fogo, é a ira de Deus vindicando e cobrando a sua justiça nos pecadores que não se arrependeram dos seus pecados, que é no caso Caim e a sua descendência maligna, né? E depois vai ter os filhos de Deus que vão se misturar com os filhos dos homens, que também toda a raça humana vai se corromper naquela época, e vai sobrar só, no final mesmo, só sobra, para entrar na arca, Noé e Cã, Sem e Jafé, e as suas noras, e a esposa de Noé. O resto, tudinho vai ter, tudinho, inclusive o pessoal os filhos de Adão, que provavelmente moravam por perto do jardim, na presença do Senhor, vão se corromper ao se misturarem com os filhos dos homens daquela terra. Tá? Então, essa é a raça de Caim. É uma raça caída, pecadora, miserável, sem retorno,
e ele afronta Deus. E esse afrontamento a Deus vai levar com que o homem entre nessa sequência de desgraça e miséria de vida, a ponto de que ele não vai ter só morte física, tem a consequência da morte espiritual, onde Jesus diz que o bicho nunca morre, as trevas é densa e o fogo nunca se apaga, e o sofrimento é eterno. E por que tem que ser eterno? Porque o pagamento tem que ser na proporção da divindade de Deus, como Deus é. Deus não tem começo, nem meio, nem fim, é um ser infinito. Quando o homem pecou, qual é o tamanho do pecado? Não tem meio, nem começo, não tem o tamanho do pecado, a proporção do que você deve pagar porque pecou contra Deus. Qual é o tamanho da justiça de Deus? É eterna, a justiça de Deus é eterna. Então o homem vai viver eternamente no lago de fogo, satisfazendo a ira de Deus. O que é maravilhoso é que todos os filhos de Deus que creem que Jesus é seu único e suficiente Salvador, Deus derramou a sua ira sobre o seu filho. Deus derramou sua ira sobre o seu filho. Ele ficou satisfeito, porque Jesus também é Deus infinito. Então, quando Jesus morreu e dá o seu sangue, a sua vida, seu sangue infinito, sua santidade infinita, Jesus foi lá no infinito do nosso sofrimento, e isso também é complicado, porque não tem como a gente calcular, e todo cristão realmente deveria pensar e ponderar, né, as suas atitudes aqui na terra, os nossos pecados, mesmo crendo em Jesus, né, a gente deveria parar e pensar, poxa vida, era para mim sofrer eternamente no lago de fogo, satisfazendo a ira de Deus. Mas Jesus foi lá na ira de Deus, pagou ela todinha, tomou a ira de Deus todinha no nosso lugar e sofreu a eternidade no nosso lugar. A eternidade que era para nós sofrer, Jesus sofreu. Então, a cruz de Cristo não é apenas se a gente não estudar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e não entender a profundidade do Evangelho, o Evangelho dentro das igrejas vai seguir do jeito que está. É tratado, não é mais tratado dentro dessa profundidade da consequência do pecado do homem. É tratado sempre pela superfície. As pessoas ficam achando que Jesus é aquele acontecimento. Foi só uma assim. Jesus só morreu ali, pronto. Não é Jesus só morreu ali, pronto. Existe toda uma consequência espiritual por trás. Porque não é só morte física que o homem vai ter que enfrentar. E que nós íamos ter que enfrentar. A gente ia ter que enfrentar uma morte espiritual, um sofrimento no mundo espiritual eterno. E Jesus foi lá e pagou até a última gota na eternidade. Tem como calcular? Não tem como a gente calcular. E não foi só por uma pessoa, foi pelo mundo inteiro. Até aqueles que não são filhos de Deus, até aqueles que não creem em Jesus, Jesus morreu por todos. Então imagina Jesus tendo que satisfazer a ira de Deus pelo mundo inteiro. Não tem, gente, não tem como calcular o sofrimento de Cristo. Então não tem como zombar, desdenhar, tratar Deus com desprezo que nem Abel tratou. Aí segue. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim, quer dizer, a justiça. Como Abel era justo, e um justo morreu, agora o sangue clama a justiça. Agora Deus vai trazer a consequência, aqui na terra, ao pecado de Caim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrar o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então diz Caim. Agora Caim vai se pronunciar depois que Deus deu ele ao pagamento dele aqui na terra. O julgamento dele foi esse. Né? A palavra aqui, quando diz aqui, és agora, pois, maldito sobre a terra cuja boca abriu,
será fugitivo. Quando o lavrar do solo, não te dará ele força. Serás fugitivo e errante pela terra. Esse errante aqui, ó, palavra aqui nessa tradução aqui, na ARA, eu penso que ela está mal traduzida, tá? Porque no original é vagabundo. Você vai ser um vagabundo. Que não é assim, os vagabundos, eles devem errante. Eles não têm fixação, eles não trabalham que nem Deus mandou. É um vagabundo. Você será um vagabundo pela terra. Aí Caim parou, pensou e falou assim, então o negócio complicou agora. Então, né, vírgula. Então ele, depois dele, então, né, de tanto pensar e ver a sua miséria, a sua situação, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Ele já não podia aguentar aquele estilo de vida. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me e serei fugitivo e errante, vagabundo pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Deus ainda livra o infeliz, né, para ele não ser morto, por quê? Porque as pessoas não iam admitir uma pessoa vagabunda e errante pela terra. E outro, fora que ele tinha um assassinato do seu irmão nas costas. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, que era ali por perto do Jardim do Éden, provavelmente, e habitou na terra de Nod, que é uma região que não se sabe hoje provavelmente onde é. Talvez Moisés sabia, mas a gente perdeu a referência. Ao oriente do Éden, do lado do Oriente. Então, do lado do Oriente é o quê? Pro lado ali, né? Pro lado do Egito. Ali é Oriente, né? Oriente Médio. Aonde é o Irã hoje, né? Pro lado de Israel, Canaã, para aquela direção ali, né? Seguindo pro lado do Egito ali hoje, tá? É para aquela direção, Oriente, né? Você tem o norte, né? O norte, leste e oeste, Oriente, orientado, o Oriente e sul. Então ele foi pro Oriente. Dito que né? Um rio corre pelo Oriente, né? Então um rio. Então ele foi para aquela direção. Ele pegou um dos braços do rio na terra e foi seguindo, que é para o lado realmente do Oriente, né? E esse rio ele corre pela terra de Cush, né? A terra de Cush, nós sabemos os Cuxitas, que moravam a sul de Israel, na parte de baixo ali. Acho que hoje é onde oh meu Deus, onde é o Iraque, né? Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa e nós vamos ver junto, tá? Vou compartilhar aqui. Eu vou tirar a Bíblia aqui e vou compartilhar aqui. Essa janela aqui, ó, já está aparecendo aí. É esse mapa aqui, ó. Eu vou do UEFA, né? Quando fala aqui, esse aqui é o Rio Tigre, tá? Esse aqui é o Rio Tigre, é o Rio Eufrates, e esse aqui é o Rio Tigre, tá? Então, da onde o Rio Eufrates, Rio Tigre, Rio Gion e o Rio Tigre, o Rio Tigre, lá fala do Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Gion e o Rio, acho também o Rio Pison. Pison, deixa eu só...
só confirmar o nome dos rios aqui. É Gion. É Gion e Pison. Pison. O primeiro chama-se Pisão, é o que rodeia a terra de Avilá, é que eu estou lendo a Bíblia aqui, vocês não estão vendo. E o outro se chama Gion, é o que circunda a terra de Cush. Tá? Então nós vamos ver agora o que é que circunda a terra de... É o Pison. Então, por esse fraco, e esse aqui ser o rio, que diz que foi, tinha um jardim e saiu um rio do jardim que regava toda a terra. Então, essa região aqui do Iraque, mencionada na Bíblia, principalmente quando vai falar, o jardim do Senhor, a direção do jardim do Senhor é sempre meio que focado para essa direção. Então, o jardim, provavelmente, nessa localização, que depois do rio regar o jardim, pode ser por aqui, ele se dividia em 4 braços. Um rio era o rio Eufrates, que é esse aqui, que corria, que esse rio ele vai e ele sai daqui e vai até a Turquia, e também tem o rio Tigre, que também vai correr na direção de uma outra direção, e nós temos o rio Gion, e nós temos o rio Pison. O rio Gion, o rio Pison, era um dos braços de um rio que é também, e que correr para a terra de Avilá. A terra de Avilá é identificada na Índia. E o rio Gion, que é o rio que sai do Chita, é nessa região aqui embaixo. Aqui estava Israel, e para baixo de Israel, por aqui, por essa região aqui, onde o rio vinha, que a Bíblia fala que ele corria nas terras de Cush, então ele percorria essa terra, que é vindo aqui para o lado do Egito. O Egito está aqui, né? O Egito mesmo, e corria para cá. Então, por isso a gente sabe mais ou menos a localização nessa região aqui. Então, os descendentes de Caim, provavelmente seguindo o rio Gion, vieram para essa região para cá. Lógico que o mundo antigo, antes do dilúvio, não era desse jeito, tá? A crosta da terra não era dessa forma, tá? Provavelmente não tinha esse monte de deserto, né? E de areia desse jeito, porque a água removeu tudo e purificou a paisagem aqui. A gente não se dá a entender que perdido na terra, a partir do homem reinando, o vice ele ia expandir esse jardim, cuidando do jardim. Tá? Então é mais ou menos para essa região aí para onde os homens foram, os homens de Caim. Tá? Eu vou voltar a apresentar a Bíblia aqui de novo, tá? Para a gente poder dar continuidade. Agora travou aqui. Eu vou apresentar a Bíblia para a gente continuar aqui. Vamos continuar descrevendo aqui. Tá aí, né? Onde eu penso? Tá aí. Caim, aí Deus retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. É naquela região ali do Oriente, tá? A gente não sabe exatamente a localização, porque nós não identificamos Nod
nem na Bíblia não se identifica Nod, e nem nos relatos históricos, sem ser bíblico, também não acha essa região de Nod aqui. Mas por causa de falar de Oriente, provavelmente ele deve ter ido no sentido do Egito, ou do Egito, né? Aí os descendentes de Caim, coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu, deu à luz a Enoque, Caim edificou. E com quem Caim casou? Aí surge a pergunta. Caim casou provavelmente ou com suas irmãs, que naquela época não tinha problema, não era pecado, não tinha a lei que proibia, ou casou com sua sobrinha, ou sua tataraneta sobrinha. Um dos descendentes de Adão casou com ele. Edificou uma cidade e chamou Enoque, o nome de seu filho, homenageou. Então, Caim aí, né? Aqui a gente pode sugerir, aí é sugestão, aí sou eu que estou falando, tá? É uma hipótese minha, que as pessoas viviam da agricultura e estavam se espalhando pela terra, né? Seguindo o mandato de Deus de dominar e continuar na terra, mas agora o problema é que o pecado está ali e a terra, perto do Jardim do Éden, ainda é uma terra boa, mas Caim vai se distanciar muito mais, né? E ele vai criar a primeira cidade. Por que criar cidades? Porque se você amontoar pessoas, você vai começar a trabalhar na mentalidade delas e você pode controlar essas pessoas. E foi isso exatamente que ele fez. Porque ele construiu uma cidade e provavelmente ele se tornou o controlador dessa cidade. Como a ele cabia viver como vagabundo e errante, então a única solução é amontoar gente e pôr gente para trabalhar para você, porque você tinha que viver como um vagabundo perambulando para lá e para cá. Então, para mim, né, usando um termo de brincadeira, né, aqui nascem os primeiros comunistas e socialistas, né, vagabundos que não trabalham, mas que vivem de construir, de fazer formas de governo, onde eles vão pegar as pessoas, vão subjugar e vão fazer as pessoas produzir todo o bem que eles necessitam. Então, para mim, aqui é o pai, né? Caim é o pai do socialismo, o pai do comunismo socialista, que vai pegar tudo que é dos outros para eles, dizendo, enganando as pessoas, que é para o bem comum de todos, que não é para faltar para ninguém. Vocês estão entendendo de onde vem a ideia? A ideia não é de agora. Isso aí já é desde o começo da humanidade. E o pior, agora nós vamos ver que aqueles que pensam o contrário e discutem com eles, eles vão dar cabo e vão dar fim dele. Porque é isso que a geração deles vão começar a fazer. E vai aumentar a violência na Terra por causa disso. Que é o mundo maligno que eles estão construindo, porque eles nascem com conhecimento do bem e do mal, e eles não buscam a Deus, que são filhos do maligno, e vão construir um mundo maldito para eles viverem. E chamou a cidade Enoque. O nome de seu filho. A Enoque nasceram Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. Lameque é a desgraça, né? O pai já era o cão e agora vem a desgraça para completar. Lameque tomou para si duas esposas. O primeiro bígamo, né? Ele já começou a produzir leis e construir o mundo de acordo com o pecado. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zila. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. Então, aí os primeiros fazendeiros não tinham casas fixas, não tinham fazenda. Eles viviam perambulando pela terra e criavam gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Então, quer dizer, eles já estão se desenvolvendo na terra uma cultura, né, de música, e daí vai vir a música, e daí vai vir a bagaceira, né? A bagaceira da música de hoje não é diferente do que foi lá no começo. É repetindo a mesma coisa. Zila, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de instrumento cortante. Espada, né? De bronze e de ferro. Que vão produzir todas as ferramentas aí, tanto para trabalhar na terra, plantar e tudo mais, construção,
e também espadas e facas, né? A irmã de Tubal-Caim foi Naá. Disse Lameque às suas esposas, a Ada e a Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque. Escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. Então tá aqui, ó. A descendência, esse maldito aqui, né? Já não bastava, né? O avô dele ter matado Abel, agora ele vem e mata um homem, simplesmente pelo quê? Matei um homem porque me feriu. Feriu ele de alguma coisa. De morte não foi, porque ele está lá vivo, né? E um rapaz porque me pisou. Então vai vendo, né? A ideia dele já é a construção de um mundo, segundo ele mesmo vai. Peraí, deixa eu colocar aqui para pegar. Lameque já está desenvolvendo uma cultura, só com uma cultura de violência. Ó, é a cultura de violência. Quando alguém discorda de Lameque, ele não tem paz, ele não tem sabedoria de Deus, ele não tem o amor de Deus, ele não vai resolver as coisas pelo caminho da paz, do amor, da fraternidade. Porque ele mesmo não tem paz, ele mesmo não está reconciliado com Deus, e o mal toma conta completamente do seu ser, e ele é um ser maligno. Então, tudo que ele vai produzir é malignidade na terra. Matei um homem porque me feriu, um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. Então, se de Caim toma 7 vezes vingança se alguém matasse Caim, o bisavô dele, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Quer dizer, ele criando lei, já estabelecendo lei. Quer dizer, então, a gente vai ver mais embaixo que houve um aumento na violência na terra. Sabe por que houve aumento da violência? Porque essa lei que ele vai estabelecer aqui, e essa ordem vai ser passada a todos os outros descendentes, e os que vão sendo produzindo vai seguir essa lei, é que o homem não podia se vingar quando o outro matasse. Então, essa ideia de que eu não posso eu não posso produzir uma vingança, mas quando eu matar, também ninguém pode se vingar de mim. Vocês estão entendendo? Como é que essa lei maldita que ele acabou de... Ele pegou o que Deus fez, que Deus, ainda mesmo Caim cometendo todo o pecado, matando seu irmão, para que preservasse a geração de Caim sobre a terra, Deus colocou uma lei que ninguém deveria matar Caim. E quem o matasse seria vingado 7 vezes. O que é ser vingado 7 vezes? É 7 filhos, uma vingança nos descendentes de quem matasse Caim. Na geração da pessoa, dos filhos de quem matasse Caim, a ideia é essa no Velho Testamento, que isso vai ter lei, 7 descendentes daquele que matou Caim deveria morrer. Vocês estão entendendo? Então a ideia era essa. 7 vezes tomará vingança. Aí vem Lameque, né? E agora ele cria uma lei de si, porque não é Deus que está criando essa lei aqui, essa lei era só para preservar a vida de Caim. Agora ele diz, e agora ele vai promulgar a sua lei nas cidades aonde o pai dele, o bisavô, fez Caim, Lameque, o avô, e a geração estava ali. Então agora ele vai impor essa lei. Se de Caim tomará 7 vezes vingança, 7 descendentes devem morrer, de Lameque será 70 vezes 7. Então, quer dizer, ninguém poderia tomar vingança dele. Então, ele começou a produzir de si próprio lei e abrindo brecha para que, se Lameque fez isso, então as outras pessoas também poderiam fazer. Tá? Então, quer dizer, eu não vou matar por vingança. Eu estou matando, mas o motivo não é vingança. E quem tentar vingar também de mim, também na sua geração deve morrer. Então, ele produziu uma lei esdrúxula, uma coisa sem pé e sem cabeça na sua própria geração. Lameque. Aí tornou Adão a coabitar com sua mulher e a deu à luz a um filho que pôs o nome dele de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou.
Porque Eva tinha esperança que de um dos descendentes dela, que nem Deus propôs lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus trata com Satanás, que um dos descendentes de Eva, que ia nascer só dela, viria destruir aquele mal, o mal de Satanás, e eles tornariam a voltar para o jardim do Deus, fazendo parte do reino de Deus de novo, como antes, sem pecado. Então ela esperava isso. Então ela disse, já que Caim me tirou Abel, que era o justo, agora nasceu um filho, qual pôs o nome de Sete. E a Sete nasceu também um filho, qual Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Então, a partir de Enos, começou a invocar o nome de Deus. Aí aqui vem o livro da genealogia, os descendentes de Adão. Aí viveu Adão e teve seus filhos, depois viveu e vai. Depois vocês lêem lá, que eu não vou ler, porque eu quero ir para a parte de Noé. Aí depois, Metusalém viveu 187 anos, gerou a Lameque, também outro chamado Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve um filhos e filhas. Os dias de Metusalém foram 979 anos, o homem que mais viveu na Terra. Lameque viveu 180 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos, das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu 95 anos, teve filhos e todos os dias de Lameque, 707 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou assim Cã e Jafé. Então, quando Noé nasce, o pai dele, Lameque, sugere que vai acabar aquela maldição. Ele espera também que na geração dele vai se acabar tudo lá. E vai se acabar mesmo. Tá? Eles não vão mais sofrer. Porque Deus vai acabar. Não com o pecado, mas vai acabar com eles mesmos. Só vai sobrar o Noé. Lameque, pai de Noé, provavelmente morreu no ano do dilúvio. Tá? Talvez ele não morra no dilúvio. Provavelmente ele não morreu no dilúvio, mas morreu no ano do dilúvio. Mas tem todos os seus tios, seus parentes, tá? Todo mundo ali estava em volta de Noé e todos foram condenados, porque nenhum deles era digno da salvação. Aí fala assim, como se foram multiplicando, né? Aí vamos ver aqui agora. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens famosos tomaram para as mulheres, as que, dentre todos, mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo, havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Quer dizer, depois de todas aquelas cidades, depois dos descendentes de Caim, Lameque, ter construído toda aquela cidade, os filhos de Deus, provavelmente os filhos que moravam mais perto do Jardim do Éden, se misturaram com as filhas dos homens, aqueles filhos que se espalharam dos descendentes de Caim, nasceram nesse cruzamento de gerações que estavam distantes, nasceram homens gigantes. E esses se tornaram valentes e dominadores. A palavra valentes aqui é a ideia de gente violenta mesmo. E eles começaram a dominar e tomar posse de toda aquela terra para si. Já havia uma cultura de Lameque, de Caim, de serem homens maus e brutos e dominadores, e já existiam as cidades, e eles começaram a dominar. E daí, meu amigo, a madeira deitou e houve conflito. Varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado. Por quê? Porque se os homens mal multiplicam, a maldade também se multiplica sobre a terra. E eles se multiplicaram porque a maldade se multiplicou. Então, na terra, que era continuamente mau desígnio, quer dizer, continuamente mau desígnio do seu coração. Quer dizer, o homem, desígnio aqui, né, a ideia de desígnio, né, designar, é a ideia de desígnio, quer dizer, propósito de vida. Qual era o propósito da vida? Eles tinham conhecimento de
de gado, de produzir carne, de produzir carne não, que a gente podia comer carne, de produzir animais, de cuidar de animais. Eles produziam ferro, eles produziam armas, eles produziam tudo que era necessário para a sua vida, eles construíam cidades, eles estavam vivendo, eles tinham música, cantavam, tocavam, casavam e davam-se em casamento, né? E viviam uma vida ali na terra. Mas tudo que eles produziam na sua cultura, todo meio de vida, era continuamente mal. Eles não buscavam a Deus. Somente a geração de Sete começou a invocar o nome do Senhor e começou a buscar a Deus. Então era continuamente mal e maligno todo pensamento e desígnio do coração daqueles homens. Então se tornaram pessoas violentas, se matavam por nada. O homem morria por nada. Não é muito diferente do que estamos vendo hoje, né? Se arrependeu o Senhor de ter o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra que criei, e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus, sabe? E cheia de violência. Lembra que eu falei? Todo o propósito, a partir da ideia de Caim e de Lameque, que não podia tomar vingança. Então, a terra se tornou uma terra violenta. O homem não valia nada, se matava. Se fazia guerra por brincadeira, só para ver só para ver sangue, só para ver violência. Os homens se tornaram violentos. Não parece muito diferente dos dias de hoje, né? Se faz guerra por nada. Cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo o vivente havia se corrompido no seu caminho. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Tá vendo? Caminho na terra. Quer dizer, eles eram para construir, né? Era para buscar em Deus o favor de Deus, fazer sacrifício do holocausto, haver perdão dos seus pecados. Abel, o pregoador da justiça, foi o primeiro que apregou como é que podia ser feita a justiça a Deus por causa dos nossos pecados e sermos perdoados, e Deus, né, abençoar eles e eles terem uma vida perdoada e ter comunhão. Mas não, eles fizeram muito pelo contrário. Espalhou todo tipo de violência, criaram todo tipo de corrupção, porque dentro deles a semente do mal tinha que levar eles ao conhecimento do bem e do mal. Esse é o conhecimento do bem e do mal e está aí até hoje, não é diferente. Todo ser, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Tudo que eles iam fazer não é caminho de estar caminhando. A palavra caminho aqui é no sentido que o autor colocou, que é Moisés, é construindo a sua vida. Tudo se corrompeu. Tudo à sua volta era para destruição. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra as tábuas de cipreste, e nelas fará com compartimento, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo fará. E daí Deus vai descrever a arca e tudo mais, e a terra está cheia de violência. Aí disse Deus a Noé: entra tu na arca, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo. Aí vai falar. Depois vai passar cerca de 120 dias, onde a água vai prevalecer sobre toda a terra. As 15 côvados acima de todos os cumes mais altos. E depois de 120 dias, a água vai levar 150 dias para ela se restabelecer. Para a terra voltar a ser enxuta, e a água vai levar em torno de 150 dias para recuar de volta para o mar. Então, ela vai voltar de novo para o mar, as águas do dilúvio. Capítulo 23.
Capítulo 7, 23. Assim foram extintos, exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis, as aves do céu foram extintos da terra. Ficou Noé, somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas duraram 150 dias, predominaram sobre a terra. Então, as águas predominaram, depois elas recuam. Aí depois lembrou-se Noé e de todos os animais selvagens, e dos animais domésticos que estavam com ele. Deus fez soprar um forte vento à terra, abaixar as águas, fecharam-se as fontes do abismo, parou de vir água, então foi 150 dias, prevaleceu a água. E 120 dias a água escorreu de volta. E também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoendo continuamente sobre a terra. E minguaram, né? Ao cabo de 150... É 150 dias mais 150 dias. 150 prevaleceu e 150 ela voltou. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas do Arábia. Aí Noé sai da arca. Ao cabo de 150 dias, abriu Noé a janela e soltou um povo. Agora ele vai experimentar. Aí ele vai esperar mais alguns dias. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, que é 601 da vida de Noé, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca, o sol estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: saia da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto de aves como de gado e répteis, que rastejam sobre a terra. Faz sair a todos, para que povoam a terra. Sejam fecundos nela e se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro, disse consigo mesmo: não tornarei a terra, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Tá vendo? Então aqui comprova de novo, o homem é completamente mau desde pequenininho, desde criança. Não tornarei a ferir a todo ser vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-os e enchei a terra. Pavor e medo sobre vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Então aqui Deus encerra, abençoando Noé e mandando ele sair da arca e se multiplicar sobre a terra e dominar de novo. Só que agora é para dominar com a sabedoria e rejeitando toda a carnalidade e maldade daquele mundo pré-diluviano. É construir um novo mundo no mundo, agora renovado, né? E a terra não vai ser mais uma terra bruta, uma terra muito dificultosa, porque toda a terra tem uma camada de lama, e uma camada de lama, que é uma camada de lama, né, como tudo morreu e tudo virou, se decompôs, essa terra é uma terra boa, tudo que se planta dá. Tá? E Deus abençoou. Então, os descendentes de Caim, né, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Então Deus está falando, a condição do homem é essa, era essa a condição do homem. E eu tive que destruir porque eles estavam fazendo isso, porque era continuamente mal, desde criancinha, desde a criança até o adulto, continuamente mal o caminho do homem. Então essa é o fim da geração de Caim. Essa história de Caim e a sua geração maldita,
que por causa deles veio a destruição e o dilúvio na terra. E ainda hoje, mesmo depois de Noé, alguns voltaram a serem amaldiçoados, igual Caim, porque eles também se revoltaram contra Deus. E não muito longe ali dos próprios netos de Noé, já vai haver pessoas voltando de novo a corromper o seu caminho, a praticar todo tipo de imoralidade e perversidade na terra. Tá? Então aí vai ter construção de cidade novo. Nimrod, um dos descendentes de Canaã, de Cã, vai edificar uma cidade na terra de Sinar, que é mais ou menos ali embaixo, né? Ali provavelmente ali no final do rio Eufrates, por aquela região, por ali, próximo provavelmente da onde era o Jardim do Éden, porque eles vão descer, eles vão sair lá do Monte Ararat da Turquia e vão seguir o rio, provavelmente o rio Eufrates, porque o rio Eufrates dava no Jardim do Éden, então provavelmente eles estavam procurando talvez o jardim de novo e chegaram numa planície, né, muito abençoada, cheia de muitas coisas boas, e ali eles se fixaram, e ali se levanta Nimrod, o primeiro homem caçador que vai caçar as almas diante de Deus, para desviar de novo o homem de Deus. Já não bastava a raça de Caim, agora me começa a raça de Nimrod, e os descendentes de Cã vão se corromper, e não é só os descendentes de Cã. Sem Cã e Jafé também vão se corromper, e Deus vai achar só Abraão, um dos filhos de Sem, de Éber, na geração de Sem, que vai ser chamado por Deus, para que Deus estabeleça uma aliança agora com uma só família, com a sua casa, que é a casa de Abraão, depois vai virar Abraão, pai de muitas nações, porque não podia ter filho, até os seus 90 anos, provavelmente, mais de 90, e daí Deus vai começar a trabalhar de novo com a raça humana, e um descendente de Abraão é prometido aquela terra, e é prometido que do descendente de Abraão vai vir o descendente que vai abençoar todas as nações através dele, que é da onde vai nascer Abraão, Isaac, Jacó, Judá, de Judá vai nascer Davi, de Davi vai nascer Zorobabel, de Zorobabel vai vir nascendo, chegar até José e Maria, que são os descendentes de Davi, que vai nascer Jesus, o nosso Salvador, aquele que pisa sobre a cabeça da serpente, o mal colocado em nós lá no Jardim do Éden, o qual ele deu-se como cordeiro a Deus, satisfez a ira de Deus, e Deus ficou satisfeito, e Deus deu tudo nas mãos de Jesus, e todo aquele que crê exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo é salvo daquela maldição de o homem ter que ir para o lago de fogo, ter que pagar a ira, satisfazer a ira de Deus. Então, em Cristo Jesus está a salvação. Então, se você é meio parecido com a geração de Cã e Lameque, que levou à destruição aquele mundo pré-diluviano, corra para Jesus, que um dos descendentes de Noé, de Abraão, de Isaac e Jacó, nasceu de Davi e veio ao mundo e destruiu. E hoje você pode ser vencedor. Assim como Abel ofereceu sacrifício, assinando uma promissória, que o sacrifício de Abel levando a gordura, um animal, era como se estivesse assinando uma promissória diante de Deus, que um dos seus descendentes, nascido da mãe de Abel, ia satisfazer a ira de Deus sobre Abel, e Abel ia ser salvo pela fé, porque ele estava crendo que isso ia acontecer no futuro, ele não sabia quando e como, mas ele sabia que alguém ia pagar, então ele fez da forma correta, que era levando sacrifício de um animal, derramamento de sangue. Hebreus vai falar que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então ele creu, aquilo foi imputado à justiça a Abel, e ele foi salvo lá na cruz. Quando Cristo morre, Jesus vai ao cativeiro, onde eles estavam guardados. A gente fala que Jesus levou cativo o cativeiro. Então, fique com Deus, Deus abençoe. Fique com isso aí e até em breve.